Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a calcular a geratriz de uma dízima periódica. Mas o que é uma geratriz? Geratriz é a fração formada por números que, ao serem divididos, dão como resultado a dízima. Então, a gente vai aprender uma regra para calcular a geratriz a partir da dízima. Existe um outro método que eu vou mostrar em uma outra aula, que eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui. Então, vamos inicialmente pegar esse exemplo, vamos calcular a geratriz dessa dízima aqui, 0,555. A regra diz que a geratriz é uma fração onde o numerador é formado pela parte periódica da dízima e o denominador vai ter tantos 9 quantos forem o número de algarismos dessa parte periódica. E se tiver um zero na parte não periódica, então eu acrescento um zero no denominador. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nesse caso, quem é a parte periódica? É o 5. O 5 que está se repetindo. Então, a geratriz fica assim: 5 nonos. 5 vai para o numerador. Como 5 tem um algarismo só, então boto um 9 aqui no denominador. Isso quer dizer que se eu dividir 5 por 9, eu vou achar essa dízima aqui. A gente pode até fazer a prova aqui do lado. Vamos ver, se eu fizer 5 dividido por 9, eu não posso dividir dessa forma aqui. Então, eu acrescento um zero aqui e boto 0, aqui. Agora, 50 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes 9 é 45. 45 para 50 é 5. Aí eu acrescento um zero. Então, boto 5 de novo aqui. 5 vezes 9 é 45. Vai dar resto 5. Então, a gente vai vendo que vai dar... Eu vou sempre achar 50 aqui e o resto vai ser sempre 5. Então, eu vou sempre colocando 5 aqui no quociente. Então, quer dizer que esse quociente aqui é justamente a dízima. Por isso, então, que 5 nonos é a geratriz dessa dízima aqui. Vamos ver um outro exemplo. Nesse caso aqui, 0,00555. Quem é a parte periódica nesse caso? É de novo o 5. Então, como é que vai ficar a geratriz? A geratriz fica assim: 5 no numerador. Como 5 é um algarismo só, então boto um 9 aqui. Como eu tenho dois zeros que não estão na parte periódica, então eu coloco dois zeros aqui. Se eu tirar a prova, dividir 5 por 900, eu vou ver que vai dar justamente isso daqui. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso aqui, 0,535353. Agora, quem é a parte periódica? A parte periódica é o 53. Então, a geratriz é essa aqui. 53 vem para o numerador. Como eu tenho dois algarismos aqui, então eu boto 99 no denominador. Quem quiser tirar a prova, é só dividir 53 por 99 vai ver que vai dar isso aqui mesmo. Eu posso também ter uma dízima com uma parte inteira. Eu posso ter isso aqui, 2,555. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Antes de calcular a geratriz, eu vou fatorar esse número aqui. Eu vou escrever esse número como uma soma. Nesse caso aqui, isso aqui é igual a 2 mais 0,5555. Então, o 2 é um número inteiro, não tem que mexer. E aqui é a dízima, eu posso calcular a geratriz dela. Na verdade, é igualzinho esse primeiro caso que a gente viu aqui. Então, quem é a parte periódica aqui? É o 5. Então, eu vou calcular a geratriz dessa dízima e vou somar com 2. Então, vai ficar assim: 2 mais 5 nonos. Que é justamente esse primeiro caso aqui. Agora, então, vou fazer essa soma, lembrando, quem é o denominador que está escondido aqui do 2? É o número 1. O número 1 não aparece, mas o 1 está aqui embaixo.
O MMC entre 9 e 1 é 9. Então vou fazer 9 vezes 2, 18. 18 mais 5, 23. Então essa aqui é a geratriz dessa dízima. Depois vocês façam aqui a divisão, vocês vão ver que vai dar justamente isso aqui. E eu ainda posso ter um caso que tem uma parte inteira e uma parte não periódica. Seria isso aqui, 7,4555. O 7 é um número inteiro, o 4 aqui ele não é periódico, e já o 5 ele é, aqui é a parte periódica da dízima. Então eu vou fatorar também esse número aqui antes de calcular a geratriz. Então isso aqui é igual a 7,4 mais 0,05555. Então aqui eu tenho um número decimal e essa aqui é a dízima. Então eu vou calcular essa geratriz dessa dízima aqui e vou transformar isso aqui numa fração decimal. Lembrando que a parte periódica aqui é quem? A parte periódica aqui é o 5. Então essa soma vai ficar assim: 7 sobre 10, que é esse número decimal aqui em forma de fração, e essa dízima aqui que é bem parecida com esse segundo caso aqui, que a parte periódica é o 5, tem um algarismo só, eu botei 9, como tem aqui um 0, que não é periódico, eu acrescento um 0 aqui. Agora eu vou calcular o MMC entre 90 e 10, que vai dar 90. Então eu vou pegar 90 dividido por 10, vai dar 9. 9 vezes 74, eu vou somar com 5, vai dar 671 sobre 90. Então essa aqui é a geratriz dessa dízima aqui. Mais uma vez, quem quiser tirar a prova é só dividir 671 por 90, vai ver que vai dar essa dízima aqui. Então essas são as dízimas periódicas. Mas também pode ter dízima não periódica. O que é a dízima não periódica? É a dízima onde esse número aqui, esses números nunca vão se repetir, vão ser sempre números diferentes aqui. Então quer dizer que a gente não pode calcular a geratriz dessa dízima. Então a gente não pode transformar isso aqui numa fração. Como a gente não pode transformar numa fração, a gente diz que isso aqui são números, toda dízima não periódica são números irracionais, porque eles não podem ser escritos em forma de fração. Então esses são os principais casos de dízima periódica, do cálculo da geratriz de uma dízima periódica. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para uma outra aula que mostra um outro método para o cálculo da geratriz. Obrigado, até a próxima aula. Yeah.